Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós e que possamos, na verdade, alcançar a graça de Deus e a sua presença em nossas vidas. Meus queridos, vamos continuar então com a segunda pergunta. Como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2. Diante dessas perguntas mais antigas da humanidade, quando alguém reconhece Deus, ou que Deus existe, e que Ele é santo, surge a obrigatoriedade, a pergunta que Jó fez no versículo de hoje. Como se justificaria o homem para com Deus? Ou em outras palavras, como pode o ser humano culpado estar na posição de justo diante da presença de Deus? Muitos tentaram responder a essa questão. Em geral, todas as respostas podem ser resumidas no conceito das boas obras. As pessoas tentam fazer o máximo de boas obras para atingir o nível de justiça que atenda ao padrão divino. Mas a palavra de Deus afirma claramente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Boas obras não podem remover um único pecado sequer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, não há respostas para essa pergunta. Tudo é incerto. De forma alguma há resposta, e nem tudo é incerto. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo são a resposta para o problema da nossa justiça diante de Deus. Somente sobre essa base é que Deus pode justificar um pecador. Não há qualquer outro modo. Se Deus fosse simplesmente ignorar o pecado, Ele se contradiria. Em sua morte sacrificial na cruz do Calvário, Jesus Cristo suportou o julgamento do pecado e punição por essa culpa. Essa obra expiatória, executada com perfeição, satisfez todas as justas exigências de Deus em relação ao pecado. Portanto, Ele pode declarar como justo todo aquele que crê no Senhor Jesus e em sua obra. Talvez você pergunte, mas espera aí. Então, por que muitos ensinam que o Senhor nos escolheu antes de nascermos e, no entanto, aquele que tem Cristo é salvo e salvo para sempre? Bem, a intenção de Deus foi essa. Foi o que fala João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos lá. Se o Senhor nos produziu para a salvação, mas nós, parece que no meio do caminho, resolvemos nos decepcionar com algumas coisas e acabamos desistindo. Bem, a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Ela simplesmente não diz, faça agora que você bem entender, porque a tua salvação está garantida. O Senhor nos escolheu? Claro que Ele nos escolheu. Nos predestinou? Nos predestinou. Você está predestinado à salvação.
Mas agora vamos usar um exemplo. Se você planta um pé de limão, por acaso vai nascer mamão? Não, ele vai dar limão. Não vai dar abacaxi. Não vai produzir manga. Cada espécie vai produzir exatamente aquilo para que nasceu. Então eu sou a espécie de salvos. Eu não vou dar outra coisa assim. Se você perseverar produzindo aquilo para o que você foi chamado, você será salvo, sem dúvida nenhuma. Tá, mas como que podemos fazer? O que é que sabe como podemos fazer? Eu vou mais ou menos falar para você. Quando você quer que um pé de limão produza poncã ou mexerica, você faz um enxerto no cavalo, conforme chama as pessoas que mexem com isso. Aí, ele já está forte, está bem enraizado, e agora você vai produzir o fruto desejado. Jesus é o enxerto para a sua vida. Jesus é o enxerto para o nosso ser, para que venhamos, na verdade, a usar a força que tínhamos antes como limoeiro, para agora produzir poncã. Apenas a força. E essa força é Jesus Cristo. A sua morte nos enxertou e nos tornou mais forte. Antes produzíamos naturalmente e não conseguíamos ser salvos, porque a promessa de Deus ainda não tinha chegado até nós. Mas ele veio, Jesus veio representando Deus como Deus. E o que nós fizemos? O que a humanidade fez? O que os religiosos fizeram? Simplesmente crucificaram Jesus. Essa era a sua missão? Era. Mas eu julguei, ou julgaria, que poderia ser feito isso por aqueles que o odiavam, não por aqueles que o amavam. De repente todos se curvam diante de Pôncio Pilatos e fazem a sua vontade. Aí você diz, mas eu sigo a Jesus há tanto tempo. Judas também. Judas também seguiu Jesus por muito tempo. Mas o que Judas fez? Não se deixou enxertar. Judas olhava para Jesus como um político e como uma vantagem para ganhar dinheiro futuramente. Como hoje muitos pregadores lotam a igreja com promessas mentirosas e arrecadam fortunas para suas vidas e vivem como milionários com casas e outras coisas mais até fora do seu país, para quando envelhecerem sumirem dali. O que acontece, meus queridos? Não é esse o chamado, não é esse o enxerto. Jesus é aquele que transforma, que traz você de novo à sua presença, não para abandoná-lo mais, não para fazer a sua vontade, mas estar na sua presença, crescendo e se curvando. Vamos pensar aqui uma vez que eu falei em curvar-se. Fala-se muito sobre o trigo e o joio. Qual é a diferença entre eles? O trigo e o joio são idênticos, mas existe um jeito de identificá-los. O trigo, quando maduro, ele se curva. O joio continua ereto. Não se curva a Deus. Por isso eu tenho que te dizer, a salvação está em curvar-se para o seu Senhor. Está em dizer, aqui está o teu servo à sua disposição. Aqueles que se curvam diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que na verdade sabe discernir. Eu não o vejo, mas creio plenamente no grande amor de Cristo para com a minha vida. Diante disso, meu querido irmão, eu quero que você se conscientize
e veja todos os dias a graça de Deus em sua vida. Observe o grande amor de Deus em sua vida e se torne sujeito à sua vontade. Que Deus o abençoe. E vamos amanhã para a terceira parte. Que o Senhor o guarde e cuide de você.